Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vou trazer um vídeo aqui muito massa para vocês. Vou estar colocando hoje aqui umas prateleiras flutuantes. Essas prateleiras aqui nos Estados Unidos, elas são bem comuns hoje em dia, né? Muito das renovações que a gente faz, o pessoal pede. Então, tá aí desde o princípio, né? Desde a hora que eu fui comprar madeira. É uma loja aí que eu compro o material. E aí já trouxe a madeira para casa. Aí, como você viu, eu tô ajeitando a serra de mesa, né? Essa serra é muito boa, a serra da DeWalt. A lâmina dela é de 10 polegadas. E essa lâmina tem muita força, né? Quer dizer, essa serra na realidade, né? Como você pode ver, eu vou cortar toda a madeira. Esse corte eu tô fazendo porque o cliente ele queria uma medida específica, né? Que no caso a medida que a cliente queria era 25 centímetros e meio, que no caso é 10 polegadas. Por isso que eu tô tirando um pouquinho ali daquela, né, do lado de lá. Então essa é uma esmerilhadeira com o tipo de pedra dela na realidade não é nem uma pedra, ela é uma lixa, se eu não me engano 40, e é uma lixa própria para madeira. Apesar disso ser uma esmerilhadeira, né, a gente coloca uma lixa de madeira 40, um disco, né. E o que eu tô fazendo nesse momento aí, eu não tô lixando para deixar bem lisinho. Na realidade eu tô fazendo alguns buracos, como se fosse uma impressão de rachadura na madeira. Como você pode ver um pouquinho aí, ó, dá para ver. Eu tô fazendo uns detalhes. Basicamente eu tô tentando deixar essa peça como se essa peça fosse natural, né? Não só aquela coisa quadrada, aquela borda quadrada, né? Como ela sai da serra, mas tentando deixar o mais natural possível, de como se isso fosse um tronco, esse corte tivesse saído realmente do tronco de árvore, e não tivesse passado pela serra, por os acabamentos todos que a gente costuma ver a madeira quadrada, né? Então, basicamente o que eu estou querendo dizer é que eu estou arredondando as bordas, que essa borda é que vai ficar do lado da frente. Aí tem aí meu amigo aí que aparece no vídeo, dizendo aí que tá ficando legal. E aí estamos dando mais uma lixada. Essa lixada eu realmente dou uma lixada bem profunda, né? Como você vê aí nessa parte aí, essa madeira especificamente tem um nó nela lá no meio, e eu aproveitei para destacar mais esse nó. Essa madeira aí que eu tô trabalhando, ela é uma madeira de pinho. É uma madeira que é muito utilizada na construção, madeira de pinho. É uma das madeiras mais baratas que a gente encontra por aqui. E essa senhora, ela queria uma prateleira mais em conta, né? Então, existem várias madeiras diferentes e bem cara, principalmente agora nessa época. A madeira está muito mais cara do que 2 anos atrás, por exemplo. E a senhora queria que a madeira, que essa prateleira não saísse tão caro para ela, né? Então agora sim eu estou fazendo o acabamento da peça. Essa é uma, não sei se no Brasil se chama lixadeira orbital, aqui se chama orbital. Essa lixadeira agora eu estou usando uma lixa 240 para deixar aí todos aqueles detalhes que eu fiz. Eu já passei
a lixa com a mão mesmo, né? Pra naquelas passadas na rachadura que eu fiz. Mas agora eu tô passando na peça inteira, que é para a peça ficar bem lisinha e ela conseguir penetrar melhor o stain. Se você não sabe o que é o stain, daqui a pouquinho aí eu vou colocar o stain nessas peças e aí você vai entender um pouquinho melhor o que é isso. Essa aí é uma aspiradora de pó. Por conta que eu estou lixando a madeira, então essas madeiras ela fica cheia de pó. Então esse aspirador é um aspirador muito forte que eu uso. E aí eu estou tirando todo o excesso do pó, né, da lixada que eu dei. Então esse aí é o stain, galera, ó. O stain é como se fosse uma tinta mais fraca, né? Uma tinta meia aguada, basicamente. E ele vem em várias cores. Hoje em dia existe uma modalidade, basicamente não sei nem como é a palavra, mas é a diversidade, né? Uma diversidade de cor muito grande. E a senhora desse projeto aí, a cliente no caso, ela queria uma tonalidade que marcasse mais ou menos o mesmo tom de uma prateleira que ela já tem na casa dela. Então eu estou fazendo essas quatro prateleiras, mas na realidade ela já tem uma na casa dela instalada. E essa prateleira que ela tem na casa dela, por exemplo, ela é de outro tipo de madeira, como eu falei antes. E ela me comentou o preço que ela pagou. No caso aí, o preço que ela pagou por uma prateleira daquela que tem lá, que você vai ver mais na frente no vídeo. Essas quatro saíram basicamente pelo mesmo preço da que ela pagou por uma. Então, como você tá aí, ó, as peças aí estão secando o stain, né? Agora é onde vai dar para ver um pouquinho do detalhe, né, da lixada. Olha, isso aí é algo que eu fiz com aquela lixadeira, né, com aquela esmerilhadeira. Olha, é um corte mais profundo. Olha aquele nó. Eu fui mais pesado aí, um pouquinho mais pesado ao redor do nó para dar esse detalhe. A ideia aí é para essa madeira ficar ondulada mesmo, não é para ficar uma peça quadrada. Então tá aí, tá aqui a peça que eu tava falando, é essa do meu lado direito lá, ó. Essa peça não foi eu que instalei, é de outra madeira. Essa madeira aí é uma madeira de cedro, não é o pinho que eu tô trabalhando, né? É o diferente. Então o que eu tô fazendo agora basicamente é, eu comecei aí com o laser lá, ó, como você pode ver, na medida da peça de cedro, né, que já existe. Ela queria do mesmo tamanho, da mesma altura, quer dizer, e aí eu comecei de lá. Isso aqui é uma técnica que eu uso quando eu vou fazer furar um buraco na parede ou em alguma coisa. Eu uso tipo é como se fosse um parafusinho de gancho ou qualquer coisa que você possa colocar aí na broca, né? E quando você faz um movimento ou para cima ou para baixo demais, essa peça ela vai, com a rotação da broca, ela vai descer ou subir, né? E aí é aí onde você vai analisar se a peça realmente está ficando mais ou menos a nível. Claro que não vai ficar perfeito, mas é uma boa ideia que eu uso quando eu faço esse tipo de trabalho. Eu uso essa peça para saber se realmente o buraco ele está ficando mais ou menos anivelado, né? Então essa pecinha aí ela ajuda às vezes, né? Eu estou ajustando o laser lá, como você pode ver no próxima peça. Marcando aí essa parede, como eu já falei em outros vídeos, né? Paredes daqui dos Estados Unidos,
casas, maioria, 90% das casas, ou mais de 90% são feitas de madeira. A parte principal da casa. Aí, como você pode ver aí, eu me pendurei nos dois parafusos para você ver a força que tem, né, esse parafuso. No nosso caso, no Brasil, galera, esse trabalho pode ser feito de várias formas. Pode ser, você pode colocar um vergalhão de ferro na parede e chumbar, né? Ou você também pode colocar algum parafuso específico para concreto, já que nossas paredes geralmente são de alvenaria, né? Se a sua casa é uma casa que também é feita de madeira, você pode usar esse mesmo sistema que eu estou usando com esses parafusos aí de madeira. Esse parafuso ele tem 25 centímetros e mais ou menos 9 centímetros ficou dentro da parede, o restante ficou do lado de fora. Depois que eu coloco os parafusos, eu corto a cabeça do parafuso, né, que é para poder entrar a madeira, né? Então é uma forma mais fácil que eu encontro, né, de fazer esse trabalho. Aí, como você pode ver, ó, fica o parafuso reto, sem a cabeça, sem nada, né? Você pode me perguntar, mas Rodolfo, por que tu não coloca uma barra roscada? Poderia colocar, só que não teria a cabeça para mim. A cabeça, né, na barra roscada não existe uma cabeça para poder apertar. Então eu coloco o parafuso e depois eu corto a cabeça do parafuso. Aí, como você pode ver, 6 polegadas, que na realidade são um pouquinho mais de 15 centímetros. Próximo passo agora, ver que o parafuso não está 100% na esquadra, certo? Então não tem problema nenhum. Tudo que eu vou fazer é pegar uma barra de ferro, um cano na realidade, e eu vou verificar com a esquadra onde que eu preciso colocar, se para a direita ou para a esquerda. Então cada movimento que eu vou fazendo eu vou verificando com a minha esquadra. Do mesmo jeito eu tenho que fazer também o movimento para cima e para baixo. No caso aí agora eu estou colocando o nível em cima da peça e eu vou analisando se ela precisa ser movimentada ou para cima ou para baixo. Dessa maneira aí é onde eu vou realmente dar aquele ajuste final para que a prateleira ela venha entrar o mais anivelado possível, não venha batalhar tanto, né, na hora de anivelar a peça. Porque depois que você faz o furo na madeira, se os parafusos não estão tão anivelados, então você vai sofrer um pouquinho para poder anivelar a prateleira. Então tá aí. Eu fui cortar a madeira, cortei uma. E com essa mesma eu estou verificando em cada espaço para ver se a mesma medida vai ser igual para todas as prateleiras. Então eu cortei já aí as 4, né? A forma mais simples de eu encontro de marcar os furos é colocando a prateleira assim na vertical, né, em cima dos parafusos, e eu vou lá com lápis e marco de um lado e outro nos parafusos na parte onde vai ser furada. Então não preciso tirar medida nem nada, eu só marco de acordo com aonde está o parafuso. E o que eu estou fazendo agora, eu estou escrevendo aí na parte de trás, onde é a parte de cima da prateleira, que é para eu não me confundir. Então tudo que eu faço agora, eu furo aonde estava marcado, como você viu aí, eu dei uma girada na prateleira, né? A parte de trás é onde você está vendo na câmera. Eu estou botando essa cola aí, é uma cola especial mesmo para construção. E agora é onde a gente vai somente empurrar para que a prateleira entre bem ajustada naqueles dois parafusos de 25 centímetros cada um.
Então aí, a partir desse ponto aí, ela vai entrar um pouco acolchada. E eu onde vou ter que colocar pressão, né, batendo com uma marreta. Mas eu não posso bater na prateleira em si. Eu tenho que bater em uma outra peça de madeira. Que eu... Esse pecinho aí é onde eu... né, o pedaço que eu cortei da prateleira. Então eu utilizo ela. Então o último passo agora é a gente analisar o nível, né? Como eu falei, quando a gente faz um trabalho desse, a gente quer deixar o mais bem feito possível. Então aí eu tenho que, né, analisar os finais mesmo e deixar o máximo que eu puder essa peça anivelada. Além dos dois parafusos grandes, aqui nesse cantinho aí do lado esquerdo, como você vê, eu estou colocando um parafuso, que esse parafuso a gente chama aqui de parafuso sem cabeça. A cabeça dele é como se fosse uma cabeça invisível, da mesma largura do parafuso em si, né? Não sei se você já viu aqueles pregos que são pregos sem cabeça, é a mesma coisa. Só que no caso aqui é um parafuso. Então aí é onde eu vou anivelar um lado e o outro da peça. E anivelar também o meio. Aí eu vou mostrar para você agora, ó. Aí como é que ficou o nível. Tá bem no centro mesmo. Então dessa forma é que eu quero todas essas peças. Então aí eu tô fazendo a segunda já. Então como eu falei para você aí no caso aí no Brasil, a gente pode cortar uma madeira de pinho e fazer esse trabalho. Existem também madeiras, né, diferentes no Brasil, que eu sei. E você pode fazer um tipo de prateleira dessa, até mesmo com aquelas linhas reforçadas, uma madeira mais dura, né? Não tem problema. Esses parafusos eles aguentam muito peso. Então cada um vai depender, vai fazer de acordo com a sua necessidade. Então aí outra vez eu coloquei mais uma, né, a terceira. Daí para frente não tem mais segredo, é fazer o furo corretamente, colocar a cola, né? Esses parafusinhos sem cabeça. Um detalhe aí que eu quero ressaltar é que nas duas prateleiras de baixo, os parafusos pequenininhos eu coloquei por debaixo da prateleira e as duas de cima eu coloquei por cima. Isso porque ao nível aonde você vê, né, você não consegue ver as prateleiras inferiores, você não consegue ver o parafuso se você estiver em pé, porque ele está por baixo. E nas de cima você não consegue ver porque ele está escondido na parte de cima da prateleira. Então essa aí é o motivo que eu troquei, né? Coloquei dois embaixo, na parte de baixo, e os de cima eu coloquei por cima para que ninguém venha perceber. Estou movimentando aí o laser para ter a certeza realmente se eu estou no nível, né? A prateleira eu coloquei em cima daquela outra que já está colada, né, para apoiar mais, e eu estou fazendo o furo usando aquele mesmo sistema com aquela parafusinho com argola para saber se o furo está a nível. Então vamos lá, estou colocando aí a última prateleira. Geralmente essas peças assim mais altas são as mais complicadas, porque você está em cima de uma escada e, né, a peça já é um pouco pesada, né? O vídeo é rápido e não dá nem pra gente imaginar, né? Mas essas peças elas são um pouquinho pesadas sim, viu? Aí eu tô colocando lá os parafusos, ó, pela parte de cima.
Então quando você estiver lá no piso da casa, que olha para a prateleira, você não vai conseguir ver nenhum tipo de parafuso, nem os que estão de trás e nem esses pequenininhos, porque todos os parafusos estão escondidos. Então é isso aí, galera. Esse aí é o vídeo, como fazer esses tipos de prateleiras flutuantes. E eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido alguma coisa. Tomara que você consiga aplicar algumas dessas técnicas nos seus projetos futuros, né? Então, valeu, até a próxima. E deixe o seu comentário, faça perguntas e se inscreva no canal. Valeu? Um abraço.